Paz do Senhor, queridos e amados ouvintes. Quem tem o prazer de vos cumprimentar, seu irmão em Cristo, Pastor Marivaldo. Queridos e amados irmãos, nós vamos dar início aqui uma transmissão. Gostaria de ler com vocês uma passagem bíblica que eu a denominei como quando a morte encontra com a vida. Glória! Quando a morte encontra com a vida. Nós fazemos uma referência no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, meus irmãos, e o versículo 11 fala: Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Eu gostaria de ler o texto que diz assim: aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Qual a cidade? Naim. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Glória! Não chores. Teria coragem de chegar para uma mãe que o seu único ente querido está dentro do caixão e dizer assim: não chores, só Jesus. Versículo 14 diz assim: e chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, como é de costume e sempre sentimos movidos pelo Espírito Santo, quando lemos um texto, de falarmos, expressarmos algumas palavras respaldado naquilo que lemos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito de Deus, ele se move, se comove dentro de nós e nos transmite uma inspiração para que a gente externe algo para quem está ouvindo, seja no púlpito da igreja, seja dentro de um lar, seja através de uma live, mas nós sabemos que do outro lado tem sempre alguém que está ouvindo. E eu denominei este versículo o dia que a morte encontrou com a vida. A morte sempre ela vem tirando vidas, né? Pois bem, a Bíblia diz que Jesus, ele ia e uma multidão seguia-o. Sempre onde Jesus ia, e uma multidão com ele. Por quê? Porque dele saía virtude. Quem não gosta de andar com uma pessoa que tem
a graça de Deus na sua vida, quem tem a graça de Deus na sua vida, a unção do Espírito de Deus na sua vida, tudo que ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, soa gostoso, é como uma comida bem temperada. E Jesus, melhor do que ninguém, era esta pessoa. A Bíblia diz que Jesus ia com a multidão e ele ia entrar na cidade chamada Naim. E quando Jesus, que ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que Jesus disse, ninguém vai ao Pai? Porque Deus, o Pai, estava em Jesus, reconciliando consigo a humanidade. Então, não tem como ir até Deus sem passar por Jesus. Ele é a nossa redenção. E quando Jesus vai entrando na cidade, chamada Naim, ele observa que está saindo da cidade outra multidão. Uma multidão vai com Jesus e uma multidão vem saindo da cidade. A multidão que vai com Jesus é uma multidão alegre, é uma multidão feliz, é uma multidão barulhenta, é uma multidão que glorificavam a Deus. A face da alegria ia com Jesus. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela tristeza do coração o espírito se abate. E a multidão que saía da cidade era uma multidão triste, silenciosa, com o rosto opaco, desanimados, sem esperança. Mas quando Jesus encontra, aquela era a face da morte. A face da morte é uma face fria, é uma face desfigurada. Você já viu algum velório alegre? Já viu alguém feliz no velório? Mas Jesus transforma aquele cenário de tristeza. E a Bíblia nos diz que quando Jesus encontra aquela multidão, primeira coisa, ele fez algo que ninguém faz. Um cortejo fúnebre nas grandes metrópoles. O carro que vai na frente, ele não respeita farol, todo mundo tem que abrir a ala para o carro da funerária passar e os carros que vêm atrás também, por respeito ao fúnebre. Ninguém para, ninguém ousa parar, mas Jesus vai direto à mãe daquela criança que estava no caixão. E se sussurrou ao seu ouvido dizendo, mãe, não chores. Quem tem ousadia para dizer isso? Eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, Pastor Marivaldo Rocha Oficial, e dá o seu like. Irmãos, nós temos muitas pessoas, e eu agradeço, que estão visualizando o nosso canal, que a partir de amanhã estaremos transmitindo as lives ao vivo. Mas poucas pessoas estão dando o seu like.
É só dar um joinha, aquele joinha lá, você clica, simples assim. E você está, o YouTube vai entender que você está gostando do canal, está gostando do vídeo. E aí ele vai expandir para mais pessoas. Só de você dar um like, você está contribuindo para que a palavra de Deus chegue, alcance um número maior de pessoas. Então, quando Jesus encontra com aquela mulher, ele diz algo que ninguém tem coragem de dizer. Mãe, não chores. E ele toca o caixão, e ele não faz uma oração. Não, ele só toca o caixão e diz, menino, levanta. Levanta desse caixão. E a menina diz que... E a Bíblia diz que o menino levantou-se na mesma hora, sentou no caixão e começou a falar. Jesus então entrega o menino à sua mãe. E desceu um temor de Deus sobre todos ali e disseram, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Queridos e amados irmãos e ouvintes, quando a morte encontra com a vida que é Jesus, ela tem que bater em retirada. Porque Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscita, ele encontra com Maria Madalena e diz, vai, diga para os meus discípulos que eu ressuscitei. Maria leva a notícia, mas alguns duvidaram, entre eles Tomé. E a Bíblia diz que depois Jesus chega na casa onde eles estavam, mas as portas e janelas estavam fechadas. E de repente Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Glória a Deus. Paz seja convosco. E diz, agora me dado todo o poder nos céus e na terra. O mesmo Jesus que entrou naquela casa com as portas fechadas, é o mesmo Jesus que diz, eis que eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei. Aí você pode estar pensando, mas ali Jesus entrou sem que alguém abrisse a porta. E de repente Jesus disse, eu estou à porta e bato. Só entro se abrir a porta. Aqui Jesus está se referindo a outra porta, não é a porta da casa. Está referindo à porta do seu coração. Você abriu o seu coração para Jesus, ele entra no seu coração. Você é a casa. Você é a casa que Jesus quer morar em você. O coração é a porta. Abra o seu coração para Jesus. E nós vamos fazer uma oração agora. Se você quiser tirar um tempo para orar comigo, essa oração nós denominamos ela como clamor do meio-dia. Então não estranhe se nós orarmos alto, se nós clamarmos. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, clame em alta voz. Porque tem gente que diz assim, mas Deus não é surdo. Para que clamar em alta voz? Quando você entra dentro do seu quarto e fecha a porta, aquela oração particular, só você e Deus, aí você não precisa gritar. É uma oração silenciosa. Mas quando eu estou orando com uma multidão, eu tenho que clamar.
Eu tenho que elevar a minha voz, porque a minha oração vai incentivar os demais que estão ouvindo a oração a orarem também. É um incentivo, é o tempero, glória a Deus, que vai pôr gosto, sabor na oração. Por quê? Porque as nossas palavras, elas contêm a unção do Espírito Santo. E ao você ouvir as nossas palavras em oração, quando o orador está orando, você sente a unção do Espírito Santo. E é ela que nos move, glória a Deus. E aí você também vai começar dando glória. Quando você pensa que não, você está chorando. Eu sei que tem pessoas que vão chorar, aleluias, nesta oração. É um clamor mesmo, é o clamor do meio-dia. Você que gosta de clamor, você não precisa clamar. Talvez você diga, eu estou na minha casa, não vou clamar. Feche os olhos e receba a oração. Eu tenho o prazer de orar por você. Se o seu problema é de ordem judicial, Jesus vai entrar com providência. Se você está enfermo, curve só a sua cabeça e escute a oração. E ore na sua mente. Jesus vai te visitar. A Bíblia diz que ele sustenta no leito, o justo ele sustenta no leito da enfermidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. A Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas nos céus e na terra. Oh, glórias! Maravilhoso Deus, santo e querido Pai, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus que criou os céus e a terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença em oração. Nós entramos na tua presença para clamar. Neste momento, meu Deus, em que os nossos corações se voltam a ti, ó Pai. Eu te peço perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, para que as nossas orações não sejam impedidas. Deus querido, Deus amado, que a minha voz que esteja entrando agora dentro deste lar, esta pessoa que está orando comigo agora, meu Deus, esta pessoa que está com um problema insolúvel na sua vida, esta pessoa que tem uma causa na justiça e passa ano após ano e a vitória não chega. Jesus, o Senhor é a solução, porque foi o Senhor mesmo quem disse, nós cremos que todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor é o advogado por excelência, nunca perdeu uma batalha. Deus, esta pessoa que está enferma agora, quantas pessoas estão acamados? Esta pessoa, meu Deus, que está numa UTI, esta pessoa que está em coma, que sofreu um acidente de moto, sofreu um acidente de carro, que foi atropelado, está internado. Como teu servo, eu suplico a ti, ó Deus, envia o teu anjo neste hospital e dá cura a esta pessoa. Dá, Senhor, a libertação, a transformação.
Visita, Pai, os manicômios, onde tem pessoas que, à luz da medicina, eles não têm mais saída. Eles estão condenados a ficarem ali até o último dia da sua vida, dopados de remédios, de drogas fortíssimas, estão vegetando. Meu Deus! Mas o Senhor, com todo o teu poderio, pode recuperar aquelas vidas. Deus maravilhoso, Deus santo, quantas pessoas estão acometidas por obras malignas, obras de ordem espiritual, quantas pessoas epiléticos, e a epilepsia que é incurável, quantas pessoas tendo convulsão, e são convulsão por ordem espiritual. Deus, o médico, dá o remédio, é só um paliativo, mas o demônio volta a afligir esta vida, esta pessoa. Mas no teu nome, Senhor Jesus, eu expulso toda obra de Satanás, toda enfermidade crônica, enfermidade na coluna. Esta pessoa que está orando comigo agora, com esta enfermidade na coluna, no nome de Jesus Cristo, sai agora. Irmã ouvinte, você que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade, que no nome de Jesus eu vou começar a expulsar agora toda enfermidade maligna, toda enfermidade crônicas, e você vai ser curado agora se tu creres. Coloque a mão sobre esta enfermidade e junto comigo comece a pedir a cura. Comece a dizer: Jesus, eu creio no poder da cura. No nome de Jesus Cristo, sai toda enfermidade crônica, toda enfermidade maligna. Não resista o poder do nome de Jesus. Não resista o poder da oração. Foi Jesus quem disse: em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Saia deste lar, saia desta família, saia legião de demônios, toda casta maligna, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é o clamor do meio-dia, onde nós clamamos por todas as pessoas que estão ouvindo esta transmissão, por todos os seus familiares, pela sua vida, em todas as áreas da sua vida, na área financeira. Só espírito devorador, só espírito da miséria, no nome de Jesus, Deus abre portas de emprego para esta pessoa que está desempregado, está buscando a porta do emprego. Glória a Deus. Deus dá saúde a esta pessoa que está com esta enfermidade crônica. O médico já disse que é uma enfermidade incurável. Este câncer na garganta, este câncer no estômago, este tumor canceroso, sai agora, no nome de Jesus Cristo. Todo o poder está nas tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem todo o poder para curar todo tipo de enfermidade, no nome de Jesus. Esta pessoa que está aflito agora, esta pessoa que está oprimida, esta pessoa que está com depressão, sai agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Amém, Jesus. Deus abençoe, queridos e amados irmãos. Você que estava enfermo, procure a sua enfermidade aí agora. Oh, glória a Deus, porque eu creio no poder da cura. Irmão, certa vez, nós estávamos numa determinada igreja e no momento da oração, glória a Deus, tinha uma moça católica sentada no segundo banco da igreja, próximo do altar, próximo do púlpito. E no momento da oração, estourou algo dentro da cabeça daquela jovem, e aquilo começou a vazar pelos seus ouvidos, pelo seu nariz, pela sua boca, um cheiro insuportável. As obreiras da igreja levaram ela até o toalete, até o banheiro, lavaram a cabeça dela, mas aquilo não parava de vazar. E ela disse: eu estou fazendo um tratamento, porque eu estou com um tumor canceroso dentro da minha cabeça, no meu cérebro. E o médico já vai receitar para mim fazer as radioterapias, quimioterapia. Mas quando ela voltou no médico, ela contou para o médico, ficou 3 dias aquilo vazando. O médico disse: vamos fazer uma nova tomografia. E quando o médico fez a tomografia, o médico se assustou. Glória a Deus. O médico disse: mas não tem mais nenhum tumor na sua cabeça. O que aconteceu com o tumor? Ela disse: eu fui numa igreja. Eu não gosto de citar placa de igreja, irmãos. Porque eu estou pregando Cristo, Jesus Cristo. Todo aquele que crê será salvo. Oh, glória! E aquela moça, quando o médico olhou, chamou ajuda de médico, estava no hospital, e comparou uma tomografia com a outra. E eles detectaram que tinha apenas um pequeno sinal, porque o tumor estourou, ficou um pequeno sinal. E como era câncer, ela ficou passando pelo acompanhamento do médico. Depois de 8 anos, eu encontrei aquela moça numa outra igreja, e eu a reconheci e ela me reconheceu. E eu disse: como é que você está? Ela disse: eu estou ótima, pastor, eu fui realmente curada. Este é o Jesus que eu prego, este é o Jesus que eu peço, que eu clamo, glória a Deus, e ofereço para você. Glória a Deus, irmãos. Se tem alguém que ao ouvir esta transmissão, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se você sentir no seu coração, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, que é manso, é Ele quem convence o coração do homem. Você pode aceitar Jesus através da live. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, você pode voltar para Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu Salvador. Amém. Simples assim, que manda o seu coração. Procure uma igreja séria, mais próximo da sua casa. Chegando lá, procure o pastor daquela igreja e diga: olha, eu aceitei Jesus e agora eu quero congregar aqui, ele vai te orientar. Se você está afastado, chegando lá, diga: eu estava desviado, eu reconciliei com o meu Senhor Jesus e eu quero voltar a congregar. Ele vai te orientar também.
Tá bom? Aqui não é igreja, aqui é apenas uma transmissão. Deus abençoe. Agradeço de coração a atenção de vocês. Ao sair, não esquece de dar o seu like. Coloca lá o joinha. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esta é a oração do clamor do meio-dia. Que a paz de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém. Deus abençoe.